Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse um baita de um mentiroso e tivesse que passar um dia inteiro sem poder mentir, o que você faria? Esse cara que nem imagina que dar um bolo no seu filho vai transformar a sua vida no inferno. Começamos com o pequeno Max Reid na escola, onde a professora está questionando quais as profissões dos pais dele, e o garoto responde que a sua mãe é educadora. No entanto, na hora de falar da profissão do seu pai, ele hesita um pouco, dizendo que o cara era um mentiroso que vivia mentindo na frente de um juiz, e o pai dele não era um jogador de futebol que ficava cavando faltas nem nada, era um simples advogado. Então passamos para o pai dele, o Fletcher, saindo de uma audiência no tribunal, muito feliz por ter ganho mais um caso. E na saída dali, um homem pergunta ao Fletcher como foi o julgamento, e ele responde que mais um inocente tinha sido absolvido, ouvindo um deboche do cara, porque o Fletcher não tinha um costume de defender inocentes. Depois, o cliente do cara cumprimenta ele, perguntando se o advogado queria o terno de volta agora que tinha ganho a ação, e o Fletcher responde que não, pois com certeza o homem iria precisar dele novamente. Aí, uma mulher surge, falando que os repórteres queriam dar uma palavrinha com o advogado, querendo saber mais detalhes sobre a vitória dele, e o Fletcher fica muito animado, se esquecendo instantaneamente que aquele era o dia de ficar com o seu filho. Desse modo, vemos o pequeno Max na porta da casa com a sua mãe, a Audrey, esperando pelo pai que mais uma vez estava atrasado para buscá-lo. Nisso, o garoto fica todo esperançoso sempre que passava um carro pela rua, e a Audrey tenta confortá-lo, dizendo que o Fletcher deveria ter se atrasado no tribunal. É aí que o advogado aparece dirigindo seu Mercedes conversível e cumprimenta o filho fazendo a brincadeira da garra, na qual ele finge perder o controle da própria mão, e em seguida faz diversas cócegas no garoto. Aí, para se livrar do ataque de brincadeirinha, o Max corre para trás da mãe, falando pra garra atacar ela, e o Fletcher diz que aquele era o ponto fraco do ataque, parando com a brincadeira. Em seguida, o Max fica muito animado, contando para a mãe como o pai o levaria para a luta livre, e a Audrey não fica muito feliz com a notícia, achando aquilo muito violento para a criança. Porém, ela tenta não estragar a empolgação do filho, e nessa hora o namorado dela, o Jerry, chega buzinando, e desce do carro para dar um beijo na mulher e cumprimentar o enteado e o Fletcher. E então, o advogado vendo a cena do beijo, finge estar enjoado e solta uma piadinha, dizendo que apagaria aquela imagem do seu cérebro. Ignorando isso, a Audrey informa ao Jerry que conseguiu algumas caixas para ele e o Fletcher pergunta o porquê disso, ouvindo que o Jerry iria se mudar para Boston por conta do seu trabalho como administrador de hospitais. Depois, o Jerry agradece a namorada e sai para jogar uma partidinha de beisebol com o Max, o que atrai o ciúme do advogado. Então o Fletcher debocha do cara, questionando a Audrey sobre se o namoro estava ficando sério e também se ela já tinha dormido com o Jerry. E inicialmente a mulher acha aquilo bastante sem noção, mas resolve responder dizendo que o namoro está ficando quase sério sim, sem contar que ela já estava com o Jerry fazia 7 meses, então era meio óbvio que eles já tinham dormido juntos. Aí o Fletcher brinca, falando que depois das relaxadas deles, a ex-esposa não deveria querer relaxar com mais ninguém, e a mulher rebate, lembrando que durante o tempo em que eles foram casados, ela não relaxava tanto quanto o cara, indicando que o advogado a traía. E ouvindo isso, o Fletcher considera aquela jogada um golpe baixo, mas não nega as traições, e leva tudo com seu humor sarcástico costumeiro. Depois, os dois se viram para onde o Max estava jogando beisebol com o Jerry, e a mulher fala que o seu filho sentiria a falta do homem, sendo rebatido pelo Fletcher, dizendo que ele ficaria por ali, e a mulher olha para a cara do ex debochadamente, e depois sai. Mais tarde, o Max pergunta ao pai se eles iriam mesmo ver a luta, e o Fletcher confirma que sim, dizendo que os dois só dariam uma rápida passada no escritório, e depois iriam para lá. Nesse instante, um mendigo pede dinheiro ao advogado, e ele responde que estava sem nada, apressando o passo a seguir. Já no escritório, a Miranda está conversando com outro advogado, sobre um caso muito importante, onde ele precisaria mentir descaradamente para poder ganhar, e o cara se recusa a fazer aquilo, pois era contra a ética. Dessa forma, a Miranda o dispensa do caso, dizendo que ia arrumar alguém sem escrúpulos que aceitasse mentir então. E de volta ao Fletcher, ele e o seu filho são recepcionados por uma secretária, mostrando seu novo penteado. E mesmo o advogado achando aquilo um desastre, ele mente só para agradá-la. Em seguida, um cara gordo surge cumprimentando o Fletcher, e ele mente ao dizer que o homem havia perdido peso. Aí um outro cara chega, falando com o advogado, e o Fletcher finge reconhecê-lo. Mas o homem era tão irrelevante que o pai do Max não se lembrava do seu nome. E depois, um jovem assistente surge com uma espinha imensa no nariz, perguntando se o advogado queria que ele comprasse seu almoço. E o Fletcher dispensa o rapaz o mais rápido possível, por conta de ter nojo daquela espinha gigante. E aqui nem dá pra culpar o Fletcher por ficar desconfortável olhando pra aquilo. Se eu tivesse com uma espinha desse tamanho bem na ponta do nariz, eu colocaria um curativo sobre ela e fingiria que tinha me machucado. Isso seria bem menos vergonhoso do que ficar por aí desfilando com aquilo no nariz, né? Parecendo uma pereba. Mas enfim, logo ele chega na porta do seu escritório cumprimentando a Greta, a sua secretária, e ela brinca com o pequeno Max, felicitando o menino porque no dia seguinte seria o seu aniversário. Contudo, o Fletcher havia se esquecido disso e não tinha comprado um presente pro filho, ficando desesperado e colocando o Max para dentro da sua sala, enquanto fala para a secretária sobre a bola fora que tinha dado. Por sorte, a Greta o tira dessa enrascada, ao mostrar que tinha se antecipado e comprado um presente pro menino. Agradecido, o advogado fala que iria comprar um presente para a secretária, e ela mostra que tinha cuidado disso também, comprando um presente para ela mesma. A seguir, a Greta começa a informar sobre as ligações que o advogado recebeu, e o cara manda a secretária inventar várias desculpas a todos,
e-mails, inclusive para sua própria mãe, pedindo para Greta dizer que ele estava de férias. Depois, a secretária conta sobre a Miranda estar procurando por ele, e o cara não fica nada feliz com isso, perguntando o que teria que fazer para logo ser promovido a sócio daquele escritório de advocacia. Então, Fletcher manda a Greta dizer para a chefona que ele tinha quebrado a perna, e os médicos resolveram sacrificá-lo, na hora em que a Miranda surge de surpresa atrás dele, criando uma situação bastante constrangedora. Assim, o Fletcher resolve disfarçar, tomando o presente das mãos da Greta e dando pra chefe, querendo puxar o saco dela, pois mais tarde, a mulher se reuniria com os sócios da empresa. Aí a Miranda conta sobre ele estar impressionando os sócios com seu trabalho perfeito, e por isso entrega ao Fletcher aquele caso muito importante, onde o cara tinha que mentir para ganhar, sabendo que ele era um grande mentiroso. Em seguida, o advogado entra na sua sala com 2 caixas repletas de documentos, e o Max logo mata a charada de que por conta disso, os dois não iriam mais assistir à luta. Em paralelo, o Jerry leva a Audrey para jantar e propõe ela em casamento, pois queria que a mulher e o Max fossem junto com ele para Boston. E esse pedido pega a mulher completamente de surpresa, e ela fica sem saber o que responder, claramente muito indecisa sobre aquilo. Pela manhã, o Fletcher está trabalhando no seu apartamento, quando o filho surge e ele faz uma brincadeira com o moleque, fingindo que ele estava fazendo 22 anos, e tira muitas risadas do garoto, mostrando que apesar de tudo, era um pai divertido. Ele ainda brinca, fingindo ter engolido o presente do filho, e quando o garoto pergunta o que estava dentro da caixa, o Fletcher finge que era uma surpresa, pois nem ele sabia o que tinha lá dentro. Então, o Max se apressa em abrir o embrulho, vendo que ali dentro estava um boné de beisebol e uma luva, ficando muito feliz com o presente, e chamando o pai para jogar um pouco. Só que o Fletcher taca água fria na animação do filho, dizendo que tinha que se concentrar no trabalho, mas que depois da festa de aniversário do pequeno, eles dois jogariam um pouco. Aí, visivelmente decepcionado, o Max pega o seu presente e sai dali. Mais tarde, a Audrey e o Jerry vão buscar o garoto, e o Max mostra o presente que ganhou do pai. Por isso, o Jerry fala que eles podiam parar no parque a caminho de casa e jogar um pouco. E aí, novamente, o Fletcher demonstra sentir ciúmes da relação dos dois. E aqui a culpa é só dele, né? O Fletcher colocou o trabalho na frente do filho, como sempre fazia. Já o Jerry estava dando atenção para o moleque que o Max queria do pai, e nunca conseguia. Mas continuando, a Audrey fala que precisava conversar com o ex, sugerindo que eles façam isso à noite, durante a festa de aniversário do Max. E o advogado concorda, dizendo que estaria lá. Já no escritório, o Fletcher e a Miranda estão apresentando a defesa que fariam para sua cliente, a Samantha Cole, uma loira com uma grande comissão de frente, que estava se separando do seu marido ricaço após ele descobrir a sua traição, e agora ela estava querendo tirar a metade dos bens do cara. Nessa conversa, os advogados descobrem que a mulher não tinha traído o marido só com um cara, e sim com 7. E ainda por cima, o homem era o pai biológico de apenas um dos seus 2 filhos. Mesmo com isso, o Fletcher inventa um monte de mentiras, dizendo que foi o ex que atirou a Samantha para o colo dos outros homens, e convence ela de que a mulher era a vítima por ali. Isso deixa a Miranda muito impressionada, tanto que ela o convida para uma relaxada, querendo comemorar a vitória que eles teriam nesse caso de forma antecipada. Aí, por conta disso, o Fletcher liga para a ex-esposa, avisando que não poderia ir no aniversário do filho, pois estava atolado com o trabalho, mas conta que o buscaria na escola no dia seguinte. Já a Audrey está sendo pressionada pelo Jerry para aceitar o seu pedido de casamento, mas a mulher recusa, dizendo que não queria afastar o Max do pai, por conta do garoto ficar muito feliz sempre que eles dois se viam. Então o Jerry lembra a ela que o advogado nem ligava para o filho, falando sobre o fato do cara nem visitar o garoto se ela não lembrasse. Mesmo assim, a mulher insiste que caso se mude para Boston, os dois não se veriam mais, e ela não poderia fazer isso com o próprio filho. A seguir, eles vão para a sala, onde cantam um parabéns, e o Max se mostra bem chateado por conta do pai não ter ido à sua festa, fazendo um pedido para que o cara passe um dia sem poder mentir. E aí vemos que no relógio marcava exatamente às 8 horas e 15 minutos. Simultaneamente, o Fletcher termina de dar a sua relaxada com a Miranda, e a mulher fala como aquilo tinha sido maravilhoso, questionando se também tinha sido maravilhoso pro cara. E o advogado responde que já tinha tido umas relaxadas melhores. Isso, é claro, não deixa a Miranda nada feliz, e ela dá uma coringada, colocando ele pra fora do seu escritório. Pela manhã, o Fletcher acorda ainda pensando na frase e na sua sinceridade, achando aquilo cômico. Aí, após ele se arrumar para mais um dia de trabalho, o cara entra no elevador do seu prédio e cumprimenta a nova vizinha que tinha acabado de se mudar, perguntando se ela estava gostando dali. E então a mulher responde que sim, e que as pessoas do prédio eram muito amáveis com ela, ouvindo do advogado que isso se devia ao fato dela ter um belo par de airbags. Isso deixa a mulher ultrajada, mas o Fletcher continua, falando que estava com vontade de apertá-los e imita um bebê mamando, passando de todos os limites e recebendo um soco na cara da bonitona, por conta da sua falta de noção. Já perto do tribunal, o advogado ainda está impressionado com a sua sinceridade súbita, quando um mendigo surge perguntando se ele tinha alguns trocados. Então o Fletcher diz que tinha, mas se recusa a dar alguma coisa para o mendigo, falando que ele era um cara pão duro. A seguir, o advogado vai para o julgamento da senhora Samantha, encontrando o Sr. Cole, o ex-marido da loira, e a sua representante, a Dana. Então o Sr. Cole se vira para a ex e questiona quanto ela queria para encerrar aquele circo, sendo respondido pelo Fletcher que a loira queria 50% dos bens dele, e a Dana acha aquilo um absurdo, questionando qual argumento o cara usaria. Aí o Fletcher tenta falar para ela, mas como todo o seu caso é baseado em mentiras, o cara não consegue dizer uma só palavra, e fica cacarejando na frente da Dana, fazendo a advogada achar que aquilo era uma provocação.
acusação. Logo, o juiz entra no tribunal e questiona como os advogados iam, ouvindo da Dana que passava bem, e do Fletcher que ele estava meio chateado com um problema de relaxada que aconteceu no dia anterior. Isso deixa o clima ali meio estranho, e o juiz manda o advogado guardar esses problemas só pra ele. Em seguida, a sessão começa, com o Fletcher pedindo um adiantamento no caso, pois tinha percebido que não podia mentir, e por isso não havia como o julgamento continuar. Só que o juiz fala que esse caso já tinha sido adiado por 2 vezes, informando sobre o cara ter que apresentar um motivo bem convincente para aquilo acontecer pela 3ª vez. Então, Fletcher fala que ele não podia mentir, mas o juiz, apesar de achar aquela uma atitude louvável, conclui que isso não é motivo para adiar o julgamento. Por isso, o advogado é obrigado a continuar, e o juiz pergunta se existe alguma possibilidade de acordo, ouvindo a Dana dizer que acreditava que não, pois o seu cliente tinha oferecido 2,4 milhões de dólares e a Samantha não aceitou. Aí o Fletcher aproveita aquilo e fala que por esse valor o acordo estava fechado, achando que assim poderia se livrar daquele julgamento. Porém, a Samantha o interrompe, avisando sobre querer os seus 50% por conta do advogado ter conseguido convencê-la de que ela era vítima ali e queria a metade dos bens do ex. Então o Fletcher se descabela e não tem outra opção a não ser seguir com o processo. Desse jeito, o juiz bate um martelo, falando que o julgamento decisivo começava às 1h30. E aqui é aquele velho caso do feitiço se virando contra o feiticeiro, né? Porque se o Fletcher não tivesse inventado tantas mentiras e fizesse a Samantha se sentir a pobre coitada da história, seria muito mais fácil fechar esse acordo, e aí o filme praticamente acabaria aqui. Mas continuando, sem ter o que fazer, o advogado corre para o seu escritório, encontrando a secretária do cabelo esquisito, e ela pergunta o que ele achou das suas roupas, sendo respondida que elas eram tão feias que tiravam o foco do seu rosto. Em seguida é a vez do cara gordo, e o Fletcher zoa ele, falando do seu colesterol alto por viver comendo besteiras. Depois, o cara que o advogado não sabia o nome surge, e o Fletcher fala sobre o homem ser tão irrelevante na sua vida, que não se dava o trabalho de gravar o nome dele. Aí o assistente da espinha gigante no nariz surge, e o Fletcher o manda espremer aquele negócio, passando correndo pela Greta para não falar besteira para ela também. Agora, na segurança do seu escritório, o Fletcher pega uma caneta azul e tenta falar que ela era vermelha, para testar se conseguia mentir. No entanto, ele não consegue, e até tenta escrever essa mentira, só que nem isso ele é capaz, e ameaça a própria mão, dizendo que quebraria caso ela não escrevesse a mentira. Aí, além dela escrever a palavra azul na mesa, a mão ainda rabisca a cara dele toda com a palavra azul. E a Greta, ao ouvir o barulho da briga dele com a caneta, entra na sala perguntando se tudo estava bem, e se surpreende ao encontrar o chefe com a cara toda pintada. Só que o Fletcher dá uma desculpa, e a mulher informa a ele sobre as ligações que recebeu, falando sobre um outro escritório de advocacia ter ligado, perguntando sobre uma proposta de acordo que o Fletcher tinha sugerido. Então, sem poder mentir, o cara fala que só fez essa tal proposta para sacanear os rivais. Depois, a Greta fala sobre a mãe do Fletcher ter ligado, perguntando se deveria dizer que ele ainda estava de férias, e o cara responde que não, ficando louco e querendo que a secretária parece de fazer perguntas. Porém, ela continua falando, dessa vez lembrando ao chefe sobre ele ter prometido ir buscar o Max na escola, mas como o juiz marcou a audiência para 1h30, ele não iria poder ir. Assim, o advogado liga para Audrey, tentando se explicar, mas ela não fica nem um pouco feliz com aquilo, falando sobre o cara já ter faltado no aniversário do moleque, e perguntando se ele tinha um bom motivo para essa falta. Desse modo, sem poder mentir, o Fletcher fala que na hora do parabéns ele estava relaxando com a sua chefe, pois pensou que aquilo fosse bom para sua promoção. Do outro lado da linha, a Audrey não se mostra nem um pouco feliz com a resposta, parecendo até ter um pouquinho de ciúmes do ex, enquanto o Fletcher percebe a besteira que falou e joga o telefone contra a parede, ficando bem desesperado. Mais tarde, a Audrey deixa o filho na escola e o garoto pergunta se o pai iria buscá-lo, sendo respondido que não. Isso mais uma vez deixa o jovem Max de coração partido. Desse jeito, ele fala que o pedido que tinha sido feito na sua festa não tinha sido realizado, contando para a mãe sobre o desejo que fez ao soprar as velas do bolo de aniversário. Em paralelo, o Fletcher junta os cacos do telefone e liga para a ex, ouvindo dela que a mulher tinha decidido se mudar para Boston junto com o namorado, contando ainda sobre a proposta de casamento. A Audrey também acrescenta que naquele dia à noite, ela e o Max viajariam até Boston para procurar por casas. Aí, preocupado que isso o afastasse do filho, o advogado pede mais uma chance, falando que iria até a casa dela para os dois conversarem. E inicialmente, a mulher não fica convencida de que ele realmente iria, mas o Fletcher implora por mais essa chance, finalmente convencendo a ex-esposa. Então, ele sai do escritório, evitando todo mundo para não falar nenhuma besteira, tampando os ouvidos e correndo até o elevador, onde o advogado se depara com a Miranda e resolve fugir pelas escadas. Depois, o Fletcher sai dali dirigindo igual a um louco, acelerando a toda velocidade e quase causando vários acidentes pelo caminho, fazendo um policial persegui-lo e mandar o cara encostar. Assim, o homem da lei questiona se o Fletcher estava ciente das várias infrações de trânsito que havia cometido, e o advogado, com a sua sinceridade forçada, acaba assumindo que foi mesmo inconsequente. Ele também revela ter várias multas não pagas, abrindo o porta-luvas e mostrando ter guardado cada uma das suas muitas anotações de trânsito. Desse jeito, o carro acaba sendo apreendido, e ele chega na casa da Audrey de táxi, após ter feito a mulher esperar um tempão, e por isso ela fica bem bolada, contando que tinha perdido uma reunião por ter ficado esperando. É então que ele revela sobre o problema que teve, e a Audrey vai com ele até o depósito para retirar a sua Mercedes apreendida. Aí, após a mulher pagar mais de $1.000 pela retirada, um cara chega dirigindo o possante, deixando o
Fletcher muito bolado ao ver que o homem tinha arranhado a sua preciosa máquina. Porém, o cara dá uma de mentiroso, fingindo que não tinha sido ele que fez o arranhão, e manda o advogado recorrer à justiça para provar o contrário. Ouvindo isso, o Fletcher dá um ataque, sabendo que se recorresse ao sistema seria só uma perda de tempo, e ele acabaria não arrumando nada. E isso aí lembra vocês de algum país? A seguir, ele pede mais uma chance a Audrey, dizendo que iria à noite na sua casa jogar com o Max, e implorando a ex-esposa para não se casar com o Jerry e nem se mudar para Boston. Então a mulher fala sobre o advogado ter magoado o Max diversas vezes, e o Fletcher percebe como era um péssimo pai. Mas apesar de tudo, a Audrey resolve escutar as súplicas dele e dá mais uma chance para o ex-marido, marcando na sua casa às 18 horas. Isso deixa o Fletcher bastante feliz, e a Audrey adverte ele para não faltar ao compromisso, contando sobre o pedido do Max pro pai não mentir por um dia. Nesse instante, o Fletcher percebe o que estava acontecendo e vai até a escola do Max, pedindo ao filho que os adultos precisam mentir, pois caso não minta, ele poderia acabar perdendo seu emprego. Com isso, o Fletcher pede ao seu filho para retirar o seu pedido, mostrando que tinha comprado um bolo de aniversário e uma vela em formato de 5, pedindo para o garoto soprar as velas. Desse modo, o menino faz o que o pai falou, e o advogado vai testar se funcionou, vendo uma bela mãe brincando com o filho, perguntando se a mulher gostaria de um tapinha, e recebendo um tapão no rosto como resposta. Assim, o advogado percebe que o pedido não havia sido feito, e ainda não podia mentir, ouvindo do Max que na noite anterior ele fez isso do fundo do coração, e agora tinha feito apenas porque o pai pediu. Aí o Fletcher tenta fazer o filho tentar mais uma vez, só que do fundo do coração agora, e o garoto fala que não dava, porque ele não queria que o pai mentisse. Então, novamente, o Fletcher fala sobre todos os adultos terem que mentir, e o Max responde que sabia disso, acrescentando que somente o pai o magoava quando mentia. Depois, a professora informa que o recreio tinha terminado, e o pequeno volta para a sala. Mais tarde, o advogado estava devastado pelo que o filho falou, e a Greta tenta confortá-lo. Por isso, o Fletcher resolve abrir o jogo com ela, contando sobre o pedido do garoto e tudo mais. Porém, é claro que a Greta não acredita nele, e o cara manda ela testar fazendo uma pergunta. Então a mulher questiona sobre um pedido de aumento que tinha feito, e o Fletcher se negou a dar, dizendo que se fizesse isso, atrairia a inveja das outras secretárias. Então o advogado tenta evitar dar uma resposta, mas é impossível, e a Greta fica tão bolada ao descobrir que isso era uma mentira, que se demite. Ela ainda fala sobre o Fletcher ser uma pessoa muito ruim, e conta sobre a vez em que um ladrão tinha invadido a casa de uma amiga dela, e caído em cima de uma faca, se machucando. Aí ele processou a mulher e ganhou $6.000, completando ao dizer que isso era por conta de existirem advogados mau caráter como o Fletcher. Então a secretária pergunta se isso é justiça, e o advogado responde que não era, deixando a Greta momentaneamente feliz. Mas o Fletcher completa a frase, dizendo que ele conseguia 10 mil ao invés de só 6. Por isso a secretária vai embora, mostrando o dedo do meio pra ele e deixando o cara ajoelhado no chão, implorando pra ela ficar. E aí as coisas ainda pioram para o Fletcher, pois a Miranda surge e o leva para uma reunião, onde estava com um dos sócios da empresa, já que ela tinha escutado a conversa dele com a Greta sobre não poder mentir, e decidiu aproveitar isso para se vingar. Na reunião, ela obriga o Fletcher a falar o que pensava do chefão, sabendo que o advogado achava que o cara era pior que estrume de vaca. Dessa forma, o Fletcher acaba falando esses insultos pro cara, e todos ficam muito apreensivos. Só que o chefão gosta disso, falando que era fã desse tipo de comédia, e começa a rir, achando que aquilo era uma piada. Então ele faz o Fletcher falar dos outros membros do conselho, e o advogado conta rindo que eles eram um bando de vacilões, e tinha um cara que deveria ter se aposentado, mas ele não fazia isso para fugir da sua esposa chata, e o outro vivia puxando o saco dos superiores, e coisas assim. Isso tudo destrói os planos de vingança da Miranda, e ela fica com cara de trouxa. Já por volta da 1h30, o Fletcher tem que ir ao julgamento, e ele faz de tudo para tentar adiá-lo, falando sobre a sua cliente ainda não ter chegado, mas a loira surge nesse instante com uma empregada e seus 2 filhos. Então o julgamento começa, e a Dana chama sua testemunha, um detetive particular que tinha vigiado a Samantha e descoberto a traição dela, gravando aquilo em uma fita. Desse modo, ela coloca tal fita para rodar, e podemos escutar a loira relaxando com outro cara, dizendo que ele era melhor que o seu marido, e jogando por terra qualquer argumento que o Fletcher pudesse usar. Além disso, a advogada do Sr. Cole também lembra que, segundo o contrato pré-nupcial, caso Samantha traísse o marido, ela perderia qualquer direito sobre as coisas que o cara possuía. Assim, sem ter muita escapatória, o Fletcher fala que tinha que ir ao banheiro, sugerindo uma pausa no julgamento, e convencendo o juiz ao dizer que não era bom segurar a vontade, pois isso poderia afetar o seu desempenho durante a relaxada, e o magistrado resolve ir ao banheiro também. Já o Fletcher fica batendo a cabeça na parede, pensando em uma maneira de escapar do julgamento, concluindo que a sua melhor chance era fingindo ter sido espancado. Por isso ele começa a se bater, se rasgar e se jogar contra a parede. Aí um cara vê ele fazendo isso, pensando que o advogado era um maluco, e fugindo dali o mais rápido possível. Já no tribunal, o juiz vê o estado do Fletcher e resolve adiar o julgamento, a menos que o advogado se sentisse apto a continuar. E como ele não podia mentir, o Fletcher fala que estava em condições de continuar sim. Por isso, o juiz bate o martelo, decidindo que o julgamento continuaria, mas faz um pequeno recesso para o Fletcher poder se recompor. Mais tarde, o advogado está bem deprê, sem saber o que fazer, quando Max liga falando que os vizinhos queriam jogar beisebol com eles, e pergunta se estava tudo bem pelo pai, sendo respondido que sim. Então o menino fica bem empolgado porque realmente o pai iria vê-lo,
vê-lo e desliga a ligação, correndo para se preparar. Nessa hora, Samantha surge e apresenta para o advogado Kenneth Falk, o seu amante, e o cara com quem ela estava relaxando na fita, pensando em repassar todo o caso com o Fletcher. Porém, tudo que o advogado havia planejado era em torno de mentiras, e ele não consegue falar nada. Em seguida, o julgamento recomeça, e o Fletcher chama o Kenneth para depor, mas como ele não conseguia a mentira, o Fletcher acaba pressionando a testemunha a falar a verdade. Por isso, o Kenneth assume que tinha relaxado com a Samantha ao invés de mentira, dizendo que a relação dos dois era apenas profissional. Isso praticamente acaba com o caso, e o juiz está prestes a dar ganho de causa para o Sr. Cole, quando a Samantha pressiona o advogado para dar o seu testemunho, falando que ela não ia sobreviver apenas de auxílio aos 31 anos, porque o seu advogado teve um surto. Ouvindo isso, uma coisa instala na cabeça do Fletcher, e antes que o juiz bata o martelo, ele convoca Samantha para depor. Assim, o advogado mostra uma cópia da carteira de motorista da moça, onde dizia que ela havia nascido em 64, quando na certidão de nascimento dela estava escrito que a mulher tinha nascido em 65. Dessa forma, a moça era um ano mais nova, e quando ela se casou, a Samantha era menor de idade. Em seguida, o Fletcher lembra que, segundo as leis do estado da Califórnia, menores de idade não podiam assinar nenhum contrato sem o consentimento dos pais. Por isso, o contrato pré-nupcial era nulo, e ele não valia de nada, de forma que a Samantha tinha assim direito a 50% de tudo que o Sr. Cole possuía. Aí, sob a luz dessa revelação, o juiz bate o martelo e dá ganho de causa para a loira. Depois, o magistrado questiona se existia um acordo de guarda compartilhada das crianças, e o Fletcher fala que sim, mas a Samantha fala que não, pois ela tinha esperança de conseguir a guarda total dos filhos, para conseguir mais 10 mil de pensão. Então, o Fletcher acha aquilo um absurdo, pois a mulher tinha acabado de ganhar mais de 11 milhões de dólares, e além disso, ela tinha dito que o Sr. Cole era um bom pai. Porém, a Samantha não quer saber, e o juiz agenda o julgamento da guarda para o outro dia, e encerra a sessão. Após isso, o chefão da firma de advocacia vai cumprimentar o Fletcher pelo excelente trabalho que ele fez. Contudo, o advogado vê as crianças correrem para o pai e abraçarem ele, sem querer ficar com a mãe, e a Samantha obrigando elas a soltarem o Sr. Cole, arrastando os dois para fora. Por isso, o advogado solta a mão do chefão e começa a gritar que ele e o juiz tinham cometido um erro, falando sobre o Sr. Cole ser um bom pai, e que as crianças não mereciam aquilo. Porém, a sessão já tinha sido encerrada, e o juiz manda ele manter a sua postura no tribunal, avisando que se dissesse mais algo, o advogado seria preso por desacato. Mesmo assim, o Fletcher não se cala e acaba sendo preso, impedindo o advogado de cumprir a promessa de ir jogar com o Max. E aqui o Fletcher foi muito perspicaz, ao revelar que a Samantha era menor de idade na época do casamento. No entanto, ele criou uma nova dor de cabeça para ela, que é ter mentido a idade em um documento de identificação. Isso pode ser classificado como falsidade ideológica, e ela iria responder a um processo, de forma que isso poderia ser levado em consideração na hora do juiz determinar com quem as crianças ficariam. Mas continuando, o Fletcher usa a ligação que tinha direito para ligar para Audrey e pedir que ela fosse pagar a sua fiança, mas a mulher se recusa a ir, contando que estava indo para o aeroporto a caminho de Boston. Depois ela desliga a ligação. Mais tarde, o advogado está na sua cela, quando a Greta surge junto de um guarda, pois ela tinha pago a fiança do ex-chefe ao ficar sabendo da boa ação que ele fez no tribunal. Então o advogado agradece a mulher, falando que provavelmente tinha perdido o emprego e pretendia abrir a própria firma de advocacia, convidando a secretária para trabalhar com ele. A seguir, o Fletcher sai correndo para ir até o aeroporto, parando apenas para dar dinheiro ao mendigo. Enquanto isso, a Audrey e o Max se encontram com o Jerry, e o cara se mostra muito feliz com o fato deles estarem ali, tentando fazer a garra como o Fletcher fazia, mas de uma forma bem idiota que não agrada o garoto. Aí o voo deles é anunciado no alto-falante, e os três embarcam, ao mesmo tempo em que o Fletcher chega no aeroporto, perguntando a um funcionário de onde partiria o voo para Boston. Então o homem explica, mas avisa que não daria tempo dele pegar esse voo, por ter que passar pela segurança e tudo mais. Por isso, o advogado resolve entrar no aeroporto escondido nas esteiras de malas, chegando na pista de decolagem dentro de uma bolsa de viagens. Lá ele rouba um daqueles carrinhos com uma escada embutida e vai atrás do avião, olhando de janela em janela até encontrar o Max, enquanto o Jerry estava se declarando para Audrey, falando que a amava. Só que a mulher não responde a declaração da mesma forma, pois claramente ela não estava decidida a se casar com ele, e só estava indo para Boston por raiva do Fletcher. Em seguida, o advogado chama a atenção deles na janela, e a mulher finge que ele estava ali apenas para se despedir do filho, mandando ele dar um tchauzinho pro pai. Dali, o Fletcher vai até a frente da aeronave e joga o seu sapato no para-brisa do avião, querendo chamar a atenção do piloto para ele parar aquele voo. Assim, o comandante vê um maluco na pista e avisa a torre de controle que iria abortar a decolagem, acionando os freios para o alívio do Fletcher, que de tanta empolgação se esqueceu que ainda estava em movimento e se choca com a proteção da pista, caindo em cima de algumas malas. Desse jeito, ele quebra as duas pernas, e o Max, a Audrey e o Jerry encontram com o cara na pista, vendo uma cena emocionante do Fletcher se declarando pro filho e prometendo que nunca mais vai magoá-lo. Então, o Max questiona a mãe se eles tinham que ir embora, e o Jerry toma a frente, dizendo que não, eles não tinham, se virando para a Audrey e se despedindo porque ele sim teria que ir. Aí um ano se passa, e vemos o Fletcher e a Audrey fazendo uma festa particular para o pequeno Max, e o advogado pensa se era uma boa ideia deixar o filho soprar as velas, pois a Audrey fala para ele deixar sim, pois não tinha a chance daquele dia se repetir, e o cara concorda com ela. Logo, Max assopra as velas, e tudo fica escuro, e aí quando o garoto acende as luzes, os pais estão se beijando. Então o Fletcher questiona se o filho tinha pedido para ir e a mãe fica
ficarem juntos, e o menino responde que não, ele havia pedido por um par de patins. Isso deixa o Fletcher e a Audrey bastante felizes, e ela oferece para o cara cortar o bolo, e encerramos com o Fletcher dizendo que adoraria, mas o seu braço estava doendo muito, fazendo a garra e correndo atrás da mulher e do filho. Fala galera, você já passou um dia inteiro sem mentira? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.